Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu queria que hoje, nessa noite, nós falássemos a respeito da relação de Cristo e sua igreja, e como a igreja deve manifestar a glória de Deus. Eu queria falar sobre a relação de Cristo e sua igreja, e como a igreja deve manifestar a glória de Deus. Nessa palavra que nós lemos aqui em Efésios, o apóstolo Paulo recebe uma revelação da parte de Deus. Uma revelação do que há no coração de Deus antes da fundação do mundo. Não é um desejo que surgiu quando o Senhor estava vendo a terra e de repente assistindo-a, veio no seu coração, bem, acho que vou fazer uma coisa aqui. Isso não aconteceu assim. Paulo aqui revela não algo que estava de repente ali o Senhor na sua glória, com os serafins dizendo santo, 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 com os querubins ao seu redor, com os 24 anciãos se prostrando diante dele, e de repente o Senhor diz, bem, tenho uma ideia de algo novo que farei. Não. O Espírito Santo de Deus revela no coração de Paulo uma verdade profunda e magnânima, uma verdade muito grande, a respeito de um desejo no coração do Senhor, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que existia no coração do Senhor, e que portanto quando o Senhor disse em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e a luz chamou o dia, e as trevas chamou noite. Este foi o primeiro dia. Antes disso, aconteceu o que nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4. No coração de Deus, havia um desejo a respeito da sua igreja. A igreja não surgiu como uma ideia no coração de Deus, no momento posterior ao pecado no mundo. A igreja surgiu no coração de Deus, como um desígnio antes da criação do homem. E quando nós falamos em igreja, eu quero que você entenda, que é absolutamente impossível falarmos de igreja, sem falarmos a respeito de Cristo também. E quando nós, irmãos, falamos em igreja, nós vamos ver de que o Senhor colocou alguns, como eu posso dizer, algumas pegadas. O Senhor colocou algumas pistas. O Senhor colocou alguns segredos no caminho da humanidade, a fim de que neles fosse revelado, fosse apontado a realidade do coração de Deus que existia já desde antes da fundação do mundo. O mistério que esteve oculto entre todos os tempos e todas as gerações, e que agora foi manifestada a vós. E ele diz, Cristo em vós, esperança da glória. Os gentios também são cordeiros. E Paulo agora começa a falar de mistérios que o Espírito Santo de Deus, nesses últimos dias, tem revelado a respeito de coisas que o Senhor Deus deixou escondido durante os tempos e as gerações.
coisas que Deus havia em seu coração, mas que ainda não era hora de serem reveladas, e por isso Ele apenas a colocou ali. Ele a colocou ali e deixou. E mais à frente Ele colocou uma outra coisa na história e deixou. E mais à frente Ele coloca outra coisa na história e deixa. E agora, nesses dias do fim, o Espírito Santo, para com a igreja, tem revelado todos esses mistérios que o Senhor apontou e escondeu, dizendo: olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o que o Senhor fez. Para que nós agora possamos ter uma maior expansão e compreensão dos mistérios de Deus. Por exemplo, quando Deus cria o homem, e em Gênesis capítulo 3 entra o pecado no mundo, Deus agora chama Adão, chama Eva, chama a serpente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz que: e o Senhor disse à serpente: porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Porém inimizade entre a tua semente, semente de serpente, e a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, te pisará a cabeça, e tu lhe morderá a cauda. Agora é interessante que quando nós olhamos isso, nós vemos que quem é a semente da serpente e quem é a semente da mulher. A semente da mulher, lá em Gênesis, está revelada apenas em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, se você abrir comigo, apenas para nós olharmos. Apocalipse no capítulo 12, versículo de número 17. Em Apocalipse a serpente já é um dragão, cresceu. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são a semente da mulher? Está escrito aí. Quem são? Os, como está na sua Bíblia? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ele diz: o dragão quis fazer guerra contra a semente da mulher. Quem são os da semente da mulher? Ele aponta: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Uma palavra dita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é revelada agora nos últimos tempos, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão foi fazer guerra contra a semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, para que os irmãos vejam revelações que têm sido trazidas. Mas hoje eu queria mostrar aos irmãos a grandiosidade da revelação que o Senhor nos mostra no relacionamento profundo do desejo do coração de Deus a respeito de Cristo e a sua igreja. Quão importante para o Senhor é a sua igreja, e qual é o ministério que a sua igreja tem efetivamente aos olhos do Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, fala assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós lemos na Bíblia a respeito de Adão, Adão de fato existiu. Deixa eu lhe dizer isso de maneira muito clara. Adão não é uma fábula, Adão não é uma parábola, Adão não é uma história superficial a ser contada para que seja trazida uma ideia. Adão e Eva de fato existiram.
E se você não acredita que Adão e Eva existiram, eu vou lhe dizer alguns versículos da sua Bíblia que você precisa rasgar dela. Irmão Filipe, vou rasgar. Por exemplo, falamos hoje de manhã, no Novo Testamento, Lucas capítulo 3, eu preciso que você rasgue. Por quê? Porque Lucas capítulo 3 fala a genealogia de Jesus, de Adão até Jesus. E se Adão não existiu, essa genealogia ela é mentirosa. E se ela é uma genealogia mentirosa, eu não quero que esteja na minha Bíblia. Você, por favor, rasgue Lucas capítulo 3 da sua Bíblia. Se você também não acredita ali, eu vou lhe passar um texto depois em Crônicas, que fala de Adão até o rei Davi, para que você rasgue. Pois ninguém duvida que o rei Davi existiu, mas ficam duvidando que Adão existiu. Portanto, rasgue a genealogia do livro de Crônicas. Ninguém duvida que Jesus existiu, mas duvida que Adão existiu. Ninguém duvida que Abraão existiu, mas duvida que Adão existiu. Rasgue a genealogia do livro de Lucas na sua Bíblia, pois ali fala uma genealogia de Adão até Jesus. Ou no livro de Crônicas, de Adão até o rei Davi. Adão de fato existiu. E Adão foi criado, de fato, como a Bíblia diz, do pó da terra, como diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Caminhe comigo, por favor. Mas ainda que Adão tenha de fato existido, quando o Senhor criou Adão, o Senhor não pensava em Adão. Quando o Senhor cria Adão, vou repetir, o Senhor não pensava em Adão, mas o Senhor, quando criou Adão, o Senhor pensava em apontar uma realidade espiritual muito maior do que a realidade espiritual da vida simples de Adão. Quando o Senhor criou Adão, o Senhor pensava no seu filho Jesus Cristo. Abra comigo no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, olha o que diz lá. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Presta atenção agora. Não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, vírgula, o que diz na tua Bíblia? O qual é a figura daquele que havia de vir. Ou a sombra daquele que havia de vir. Adão existiu, mas Adão ele apontava para a figura, para uma realidade maior do que ele, que havia de vir. E se você continuar olhando aqui, você vai ver que ele fala a respeito de Cristo. Portanto, quando Deus cria Adão do pó da terra como homem, o Senhor estava pensando no seu filho Jesus Cristo. E assim como Adão é homem, Jesus, com uma natureza humana, Jesus também foi criado com uma natureza humana. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E por mais que Jesus tenha vindo com semente divina do Espírito Santo, ele foi criado e nasceu como homem, pois foi criado no ventre de Maria, com sangue, com DNA, quando cortava, sangrava, doía, sentia dores. A Bíblia diz que ele chorou, a Bíblia diz que ele sentiu dor, a Bíblia diz que o Senhor até mesmo sentiu medo. Portanto, Jesus era homem. Quando Lucas escreve a respeito do Senhor Jesus, e a finalidade do Evangelho de Lucas é apresentar Jesus como homem, por isso a genealogia que mostra desde Adão até Jesus, mostrando que ele proveio dessa terra, que ele proveio de Adão também, assim como todos nós. Lucas, quando conta dos sofrimentos do Senhor Jesus, conta que quando ele estava ali no jardim do Getsemane, e ele estava lá clamando diante do Senhor, o seu suor se tornou como gotas de sangue, diante de tão profundo era o seu sofrimento naquele momento. Portanto, quando Deus cria Adão, o Senhor olha para Adão e o cria, mas pensando no seu filho Jesus.
Depois que o Senhor criou Adão, então eu quero que você caminhe comigo nessa linha. Adão, Cristo. Quando ele cria Adão com uma natureza humana. Quando ele cria Cristo com uma natureza humana. Quando ele cria Adão como um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Quando ele cria Cristo, ele cria um homem também conforme a sua imagem e a sua semelhança. Quando ele cria Adão, Adão não tem natureza de pecado. Quando ele cria Cristo, Cristo também não tem natureza de pecado. Por que ele não tem natureza de pecado? Porque sobre ele não foi recebida semente de homem, uma semente do Espírito Santo de Deus. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em 2 Coríntios, aí pertinho, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz aí, irmãos. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Presta atenção agora. Da glória de Cristo. Cristo, vírgula, que é o quê? Que é o quê? A imagem de Deus. Portanto, Adão foi criado conforme a sua imagem e semelhança. E Cristo, nós vimos aqui, foi também conforme a sua imagem e semelhança. Cristo, que é a imagem de Deus. Mas quando o Senhor cria Adão, a palavra de Deus vai nos dizer que no 6º dia da criação, quando o Senhor cria Adão, nós ouvimos a voz do Senhor dizendo a primeira coisa que não era boa. O que não era bom? Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, para que ele seja idônea. Lembra, quando olhamos para Adão, precisamos olhar para Cristo. Então o Senhor agora toma Adão, e o Senhor faz com que Adão durma um profundo sono, e a mulher não nasce, não se origina do pó da terra como Adão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mulher não se origina da natureza humana, a mulher se origina da natureza adâmica. Lógico, por Adão ser homem, ela recebeu uma natureza humana, mas Adão originalmente foi criado do pó da terra com uma natureza humana. Mas quando a mulher foi gerada, ela recebe a natureza de Adão. Ela recebe tudo que Adão é. Se Adão é a imagem e semelhança, a mulher também se torna a imagem e semelhança. Se Adão ele tem uma natureza humana, a mulher recebe a natureza humana. Mas ela não recebe naturalmente ou originalmente a natureza humana. A mulher recebe a natureza de Adão. Pois a mulher não é criada como Adão foi criado. Adão foi criado de um modo, mas a mulher foi gerada a partir de Adão. Mas quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que quando o Senhor estava criando o homem, quando o Senhor estava criando a mulher, Adão e Eva, o Senhor não estava necessariamente pensando em Adão, ou necessariamente pensando em Eva. Mas quando o Senhor estava criando Adão, e quando o Senhor estava criando Eva, no coração do Senhor, o Senhor estava pensando o quê? O Senhor estava pensando o quê? A respeito de Cristo e sua igreja. Essa revelação tão preciosa foi trazida pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 32. Em alguns versículos antes, Paulo vai dizer: vós maridos amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como a igreja se sujeita a Cristo. E um pouco à frente ele vai dizer, grande, em Efésios 5:32 ele diz, grande é esse mistério, digo a respeito de Cristo e da igreja. Toda vez que a Bíblia fala de mistério, a Bíblia está falando de segredo. Ele diz, grande é esse segredo que eu tenho que revelar para vocês. Grande é esse segredo que o Espírito Santo está trazendo a mim para compartilhar com vocês. Que quando nós olhamos Adão e nós olhamos Eva, nós estamos tendo uma visão do coração de Deus, não de um homem, de uma mulher, não de uma simples história sendo realizada, mas quando nós olhamos Adão e Eva, nós estamos olhando para o que há no coração de Deus a respeito de Cristo e da igreja.
Portanto, vamos voltar agora à percepção ali. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Para que a mulher se originasse do homem, aqui em Gênesis era necessário que o homem dormisse. A Bíblia, quando fala essa palavra dormir, ela tem dois significados. Um, tirar um cochilo. Dois, morrer. E assim nasce também a igreja. João 12:32, o Senhor diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Falando isso a respeito do tipo de morte que havia de morrer. Portanto, o Adão de Deus, Cristo, na cruz do Calvário, onde nós estamos nele, a Bíblia diz que ele morre. E quando o Senhor morre, onde nós estamos? Nele. E morremos com ele. Assim como a costela de Adão, quando Adão dormiu, onde estava? Em Adão. A costela de Adão estava onde? Em Adão. Quando Cristo é sepultado, onde nós fomos sepultados? Com ele. Mas, quando ao terceiro dia, aleluia, Jesus ressuscita dentre os mortos, nós não agora ressuscitamos nele, mas ressuscitamos com ele. E nesse momento, espiritualmente falando, é quando nasce a igreja do Senhor. A noiva de Cristo nasce quando Cristo ressuscita dentre os mortos. Assim como, quando Adão acordou, lhe foi apresentada pelo pai a mulher, a sua ajudadora. Assim, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, a ele lhe é apresentada pelo pai sua igreja. A herança vem dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Como um princípio dito aqui em Provérbios por Salomão, como um princípio desde a origem. Quando Adão dorme, o Senhor está pensando na morte do cordeiro. Essa nova vida que é gerada neste sono profundo de Adão, é a mesma vida que o Senhor está pensando a gerar neste sono profundo de Cristo, sua morte. E quando Adão acorda, lhe é apresentada a sua esposa amada. E quando Cristo ressuscita dentre os mortos, também lhe é apresentada a sua noiva amada, a igreja. Mas quando Adão acordou, Adão disse uma frase muito preciosa. No versículo 23 do capítulo 2, ele diz: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu disse aos irmãos, a mulher, ela não recebeu a natureza humana. A mulher recebeu a natureza de Adão. Se Adão tinha a natureza humana, por consequência ela recebeu a natureza humana. Mas ela originalmente não recebeu a natureza humana, ela recebeu a natureza de Adão. Assim a igreja não recebeu uma natureza humana. A igreja recebeu a natureza de Cristo. E se Cristo tem uma natureza divina, a igreja recebe uma natureza divina com Ele. A igreja recebe a natureza de Cristo, porque a igreja proveio de Cristo. Eu, Filipe, naturalmente, provim de Adão. Mas quando eu me torno parte da igreja do Senhor, eu recebo a natureza de Cristo, pois a igreja proveio de Cristo também. Agora, algo muito interessante. Preste atenção nisso. Cristo, muito bem pontuado pelo irmão Luiz, no congresso que acabamos de congregar. Cristo, falamos hoje de manhã, e Messias, é um título
dado ao nosso Senhor Jesus. Cristo e Messias significam a mesma coisa. A diferença é que Cristo é em grego e Messias é em hebraico. O que significa, amados irmãos? Ungido. Ungido de Deus. Quem foi aquele a receber a unção de Deus para poder receber o título de Cristo? Quem? Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando nós lemos, lembre desse versículo comigo, anote apenas, Salmo 133, quão bom e quão suave ou agradável é que os irmãos vivam em união. E ele vem no versículo 2 dizendo, é como o óleo precioso. O óleo precioso, falamos isso essa semana com alguns irmãos, era o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão e desce a orla de suas vestes. Portanto, ele vai dizer que havia um óleo de unção, o óleo que ungia, e esse óleo que ungia era um óleo que vinha sobre a cabeça, mas ele não se limitava à cabeça daquele que era ungido, ele vinha e derramava-se sobre aonde também? Sobre o corpo. Por que isso é tão importante? Porque eu vou lhe mostrar aqui, irmãos, na palavra, que depois que Eva foi criada, quando Deus olhava para Adão e Deus olhava para Eva, Deus não os chamava mais de Adão e Eva, Deus os chamou apenas de Adão. Quando Deus criou Adão e Eva já estava pronta, e Deus olhava para Adão e Deus olhava para Eva, Deus não os chamava mais de Adão e Eva, mas Deus chamava ambos conjuntamente homem. Quer ver? Gênesis capítulo 1, aí mesmo nós já passamos, o versículo 27. Vai dizer o quê? E criou Deus o quê? Homem. Não falou o homem e a mulher. E criou Deus o homem. A sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Ponto. Macho e fêmea os criou. Mas ele não diz, e criou o homem e a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ele começa dizendo, e criou Deus o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. Se você olhar também em Gênesis capítulo 5, versículo 1, olha que interessante isso. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Presta atenção no versículo 2. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome, o nome de ambos juntos. Chamou o nome de ambos juntos como o quê? Como chamou aí? Adão, no dia em que foram criados. Por que não diz, e chamou-os Adão e Eva? Mas diz, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Porque depois que Eva foi criada, o Senhor agora olhava Eva e olhava Adão, e não mais enxergava dois, mas enxergava uma só carne. Assim, agora, quando a igreja surge de Cristo, o Senhor, quando olha a sua amada igreja, Ele a ama. Por que Ele a ama? Porque quando Ele olha para a sua igreja, quem Ele enxerga nela? Quem Ele enxerga nela? Cristo. O Senhor não ama a sua igreja por ela ser bonita ou por ela ser tão bela, mas o Senhor ama a sua igreja porque nela Ele encontrou a sua imagem e semelhança. Mas por que quando o Senhor olha para a sua amada igreja, Ele encontra a sua imagem e semelhança? Porque a igreja foi tirada daquele que é a sua imagem e semelhança, e se tornou uma só carne com aquele que é a sua imagem e semelhança. Nós lemos juntos, irmãos, em Efésios capítulo 1, versículo 4, o primeiro versículo, e no final do versículo 4 ele diz assim, pelo qual
nos fez agradáveis a Ele, aonde? No amado. A igreja se torna agradável a Deus, porque a igreja está no amado de Deus. E quem é o amado de Deus? Cristo. Esse é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Eu e você, entenda isso. Se nos tornamos participantes da igreja do Senhor, nos tornamos não apenas participantes de uma religião. Se nos tornamos participantes da igreja do Senhor, não nos tornamos participantes de uma denominação. Se nos tornamos participantes da igreja do Senhor, não nos tornamos participantes apenas de um grupo. Se nos tornamos participantes da igreja do Senhor, nos tornamos participantes da própria natureza do Senhor. E isso leva a nós algo muito além. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17, e veja, irmãos, a oração que o Senhor mesmo fez. No versículo 20 em diante, ele diz assim, João capítulo 17, versículo 20, diz: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos, portanto ele está orando no versículo 20, ele diz, eu não estou rogando a ti, ó Pai, a respeito apenas dos apóstolos, eu não estou fazendo uma oração só sobre os meus discípulos que aqui estão, mas a oração que eu faço a ti, é sobre todos aqueles que estarão na rua José Maria, número 53, no dia, que dia é hoje? No dia 14, do mês de outubro do ano de 2018, que creem em mim, eu também rogo por esses. Versículo 21, para que todos sejam um. O desejo do Senhor é que a igreja seja um. De que modo? Não existe modo mais intimista que o Senhor nos aponta, que a igreja seja um, porque o Senhor diz, eu quero que a igreja seja uma, Pai, assim como eu e tu somos um, assim como a Trindade é uma, o Senhor quer que a igreja também seja uma, que a igreja seja tão unida como é unido o Pai com o Filho, imagine isso. O Senhor quer que a igreja seja tão um, como é um o próprio Pai com o Filho. Esse é o desejo do coração do Senhor. Continuemos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um. Opa, começa a avançar aqui, presta atenção nisso. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora o negócio ficou pesado. Olha o versículo 22, Jesus falando, e eu, falando ao Pai, Pai, seguinte, o Senhor me deu uma glória, mas ele vai dizer, e eu, dei-lhes a glória que a mim me deste. Irmãos, a gente não consegue entender isso, isso é muito profundo, vamos lá. O Criador do universo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Verbo de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas se fez, e sem ele nada do que se fez foi feito, aquele por intermédio do qual todas as coisas subsistem, ele fala, então Pai, a glória que o Senhor me deu, eu estou querendo compartilhar com a igreja, com a minha amada, com a minha noiva que há de surgir agora em mim, porque o Senhor sabia disso. Irmãos, nós não conseguimos entender a profundidade, da intimidade, da realidade espiritual, do relacionamento que o Senhor ama a sua igreja,
Em Apocalipse capítulo 1, quando fala de Cristo, diz: a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Aquele que nos ama. Vocês entendem que o Cordeiro de Deus, aquele de que tem toda a glória, toda a honra, aquele de que quando o livro foi aberto no Apocalipse, o livro era para ser aberto, diz que procurou-se nos céus, na terra, debaixo da terra, procurou-se entre os anjos, procurou-se entre Gabriel, Miguel, procurou-se aqui na terra algum santo, e ninguém podia abrir o livro que havia ali. Então João começa a chorar, pois a Bíblia diz que ninguém era digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Mas então um chega para João e diz: não temas, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que foi morto mas vive, venceu para desatar os selos. Irmãos, esse que vence para os séculos dos séculos, é o mesmo que em sua oração ao Pai, na intimidade, diz: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, eu, o Pai, o Filho, em nós, a igreja, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aquele que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Irmãos, eles falam para que vejam a minha glória, ele fala para que vejam a minha glória que me deste, mas um pouco antes ele está falando, mas que eu estou querendo dar a eles também, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Será que eu e você entendemos a grandiosidade do cenário onde a igreja está sendo colocada no contexto por causa do amor que Ele tem para conosco e do todo o carinho e realidade espiritual que o Senhor mesmo nos ama? Quando nós olhamos as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, nós vemos que no final tudo diz: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Em umas delas diz: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Que loucura é essa? Ao que vencer será colocado como coluna na casa do meu Pai. Ao que vencer herdará comigo poder sobre as nações. Falando a respeito da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Vamos pegar um pouco antes, versículo 3. Antes de nós lermos, há uma palavra do Senhor, quando Ele fala sobre, e não vai ser minha ênfase nesse momento, sobre a mulher estar com a cabeça coberta quando for adorar ao Senhor, quando o homem estar com a cabeça descoberta. Mas essa palavra de Paulo, ele diz: porque o homem é a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Mas ele não está pensando num homem, numa mulher por si só. Ele está pensando em Cristo e a igreja. Pois quando ele pensa no homem, ele pensa em Cristo. E quando ele pensa na mulher, ele pensa na igreja. Portanto, quando ele pensa no homem e diz que o homem é a glória de Deus, ele pensa: Cristo é a glória. Vocês lembram a oração que o Senhor fez? Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Mas agora quando ele pensa na mulher, ele diz: porque a mulher é a glória do homem. Ou seja, se a mulher é a igreja e o homem é Cristo, a igreja é o meio por intermédio de qual o Senhor quer neste mundo manifestar a glória de Deus.
O Senhor quer que nós manifestemos como amada de Deus, a glória do nosso marido, Cristo, a glória do noivo, a glória de quem nós, como igreja, recebemos a sua natureza. Que nós manifestemos essa glória ao mundo. Que tristeza quando uma esposa tem vergonha de seu marido. Que tristeza quando o marido tem vergonha de sua esposa. Mas que orgulho e que honra quando a esposa diz: ah, esse aqui é meu marido. Ah, que pompa quando a esposa aponta: ah, esse aqui é o homem que é o meu homem, esse é o meu marido. Mas quando o Espírito diz, e olha para a igreja, ele vai no versículo 3 de 2 Coríntios e diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Quando as pessoas olham para mim, e quando as pessoas olham para você, o Senhor quer que as pessoas leiam aquele de quem nós detemos a natureza. Hoje eu detenho a natureza, detenho características de quem? Do meu pai, da minha mãe. E quando pega aquele menino diz assim: ah, é a cara do pai, e o pai fica todo orgulhoso. Quando pega a menina e fala: ah, muito parecida com a mãe fica toda pomposa. Aqui a igreja tomou a natureza de Cristo, quando foi originada. E qual é o desejo do Pai agora? Que quando se olha a igreja, se enxergue aquele de quem ela tomou a natureza. Portanto, se você e eu fazemos parte da igreja, o desejo do coração do Pai é que quando Ele olhe você, não veja você. Veja aquele de quem você foi gerado, Cristo. Você que faz parte da igreja, deve ser a carta de Cristo. As pessoas lerem a mensagem de Cristo, lerem o caráter de Cristo, lerem a santidade de Cristo, lerem o amor de Cristo, lerem a intimidade de Cristo com o Pai, ao lerem você, igreja do Senhor. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Agora olha só o que diz o versículo 7. Se o ministério da morte, qual era o ministério da morte? O ministério da lei, o ministério de peso, o ministério de julgo, o ministério de Moisés, gravado com letras em pedras, porque ele estava escrito os 10 mandamentos nas tábuas de pedras que ele recebeu da parte de Deus. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Quando Moisés vinha e tinha um relacionamento com Deus, e o relacionamento de Moisés com Deus, ele disse que era o ministério de morte. Por que era o ministério de morte? Porque eram palavras de Deus que não trariam vida, mas eram palavras de Deus que trariam morte. Por quê? Porque eram palavras de Deus que trariam a lei, e a lei trazia morte, porque o homem não conseguia cumpri-la, e a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, quando ele tinha um relacionamento com Deus, ele recebia palavras de morte, não de vida. Lógico, se obedecessem, geraria vida, mas não obedeciam. E no livro de Romanos vai apontar de que a lei tinha como finalidade colocar todos debaixo do jugo do pecado, para que onde abundasse o pecado, superabundasse a graça. Portanto, quando Moisés conversava com o Senhor, recebendo palavras do ministério de morte, diz que quando ele vinha perante o povo, o seu rosto brilhava pela glória.
Mas mesmo um ministério de morte gerava glória, mesmo palavras que não trariam vida geravam glória. Glória essa que as pessoas, quando viam o rosto de Moisés, viam o rosto dele brilhando, e diz que Moisés tinha que tampar o seu rosto. E quando ele chegava na presença de Deus, ele tirava esse véu para poder ter um relacionamento com o Senhor, porque o seu rosto brilhava da glória. Mas agora ele diz, mas esse era um ministério de morte que gerava tanta glória. Por causa da glória do seu rosto, qual era transitória? Versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério de Moisés era um ministério de morte e gerava glória, irmãos, irmãs, quanto maior glória não deve gerar o ministério de vida? Se nós agora somos ministros de um novo testamento, somos ministros de uma nova aliança, não deveria gerar maior glória do que a glória do ministério de morte que Moisés trazia? Não deveria gerar maior brilho do que o brilho do ministério de morte que Moisés proclamava? Ele diz, quanto maior glória não deve ser o ministério do Espírito, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Preste atenção no versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Meu irmão, minha irmã, você que creu no Senhor e faz parte da igreja de Cristo, consegue compreender que nós não estamos falando de um cenário religioso, de um cenário congregacional meramente, mas nós estamos falando de um ministério de glória mais excelente do que o ministério de Moisés, porque era um ministério agora que gera vida, não morte. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Eu e você, se cremos ali, nas realidades espirituais da morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, recebemos vida com Ele, e recebendo vida com Ele, temos vida em abundância, e essa vida em abundância é uma vida para ser transmitida e vivida, pois recebemos não uma natureza para voltarmos a estarmos debaixo de um jugo, mas recebemos agora uma natureza para proclamarmos, como foi dito hoje aqui, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem chamado, nesses dias do fim, em que um espírito de apostasia é tão eminente no meio do seu povo, como prova clara da vinda eminente do Senhor Jesus Cristo, no qual estamos próximos, nos dias da trombeta final, no qual tocará, e Ele virá, e como clamamos hoje, Maranata, sim, ora vem Senhor Jesus, nós como igreja precisamos apressar a sua volta. E como nós a apressaremos, se não vivendo o ministério que recebemos dele? Portanto, não desfaleçamos. Tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. Meu irmão, minha irmã, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo nos constranja e nos convença as realidades da sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. O temor do meu coração é que talvez você, que me ouve hoje, possa mesmo me ouvindo, e mesmo ouvindo as verdades da palavra, ser um daqueles que desesperar-se-á no dia do juízo do Senhor. Por quê?
porque os cuidados desse mundo foram maiores do que o amor por Ele. Que nós não sejamos daqueles que dormem, mas daqueles que acordam. A noite é passada, o dia é chegado. Venhamos nos despir das obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, a noiva. E o que o Senhor nos espera até esse dia? Apocalipse 22. Versículo 17 diz: e o Espírito e a esposa, a igreja, a noiva, aquele que ouve, dizem: vem, vem você também. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quando o Senhor inspira e o Senhor revela as palavras a Daniel, Ele diz: cele as palavras desse livro, porque é longo tempo. Se você ler Daniel, o último capítulo diz: cele, está muito tempo ainda. Mas em Apocalipse 22:10 ele diz: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. O nosso Senhor cedo vem. O quanto você ama o Senhor. O quanto você ama aquele que é o esposo da igreja. O quanto você ama aquele que deveria ser o amado das nossas almas. Que os seus olhos não estejam fechados para não poder ver. Os seus ouvidos não estejam surdos para não poder ouvir. O seu coração não esteja duro para não ter a sensibilidade do Espírito. E que, portanto, a palavra possa não ter nenhum fruto em você.